Senhor presidente, deputado Marcos Vinícius, senhoras e senhores que nos assistem também pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Senhor presidente, o deputado Marcos Vinícius, eu queria também aqui fazer uma nota de pesar muito sincera em relação à morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, por sua presença muito forte e muito viva, não apenas como líder religioso e espiritual, dos mais importantes que a Igreja Católica brasileira conheceu nos últimos 50, 60 anos, mas também por sua postura corajosa, firme e altiva, num período dos mais terríveis da vida brasileira, como já mencionou aqui mais cedo o Marcelo Freixo, que foi o período da ditadura civil-militar, sobretudo aquele intervalo de tempo que vai principalmente, não apenas, mas principalmente, do ato institucional número 5, editado em 13 de maio de 68, até meados dos anos 70, segunda metade dos anos 70, quando inicia-se um processo vagaroso de distensão da ditadura e certo arrefecimento da violenta repressão que este regime praticou no Brasil. E Dom Paulo Evaristo Arnes foi muito importante na denúncia aos abusos da ditadura, na proteção, na solidariedade aos perseguidos políticos e às suas famílias. Ele é de uma linhagem, se posso dizer assim, da qual também faziam parte lideranças católicas como Dom Helder Câmara, como Dom Mauro Morelli, aqui em Caxias, Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu. Portanto, queria fazer esse registro pesaroso de Dom Paulo Evaristo Arnes, que assumiu de verdade o princípio da Conferência de Puebla, em torno da opção preferencial pelos pobres, como vocação da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Portanto, quero fazer esse registro muito sincero. Eu que, como secretário de Educação de Niterói, tive a oportunidade de dar a uma escola, no governo do prefeito Rodrigo Neves, o nome de Zilda Arnes, sua irmã, enfim, também importante emblema da sociedade brasileira em torno de causas humanitárias, sobretudo no combate à desnutrição infantil, enfim, dos direitos da criança no Brasil. Também queria tirar proveito dos oradores que me antecederam, que são temas que não querem calar. Primeiro, quero também mencionar, na linha do que já venho desenvolvendo no plenário, já falei sobre esse assunto na tribuna e volto a abordá-lo, na Comissão de Educação, acompanhando de perto, em loco, visitando, debatendo com comunidades escolares do Rio de Janeiro, este absurdo processo de planejamento desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, com vistas, segundo eles, à otimização, embora ele não tenha nada de ótimo, com vistas à otimização de vagas na rede pública estadual do Rio de Janeiro, mas que, na verdade, tem servido a um processo de fechamento de escolas, de fechamento de turnos em escolas, sobretudo do turno da noite, do fechamento de turmas, e o mais grave, se é que pode haver coisa mais grave do que essa em termos de planejamento educacional. Mas tudo isso sem que as escolas que estão inseridas nesse planejamento e que serão afetadas por esse planejamento saibam ou tenham tido a possibilidade de participar de reuniões de trabalho com suas equipes, com as comunidades escolares, para ponderar com o secretário, com suas equipes, com a sua equipe também, de maneira que este planejamento ganhe o caráter de um planejamento dialogado, humanizado, que leve em conta a realidade específica e concreta de cada escola, naquela comunidade, naquela cidade, naquela região do Estado. Por isso que na Comissão de Educação, na audiência que tratou desse tema há 15 dias,
nós concluímos a audiência pedindo ao secretário, fazendo um apelo ao secretário, solicitando ao secretário que interrompesse esse planejamento, não para jogá-lo fora, não se trata disso, mas para colocá-lo em discussão com a comunidade escolar, e em especial com as escolas afetadas por esse planejamento. O ato de planejar, e o presidente Marcos Vinícius sabe muito bem disso, não é uma atividade meramente técnica. Ao contrário, principalmente em áreas como a educação, o planejamento precisa ser humanizado, precisa ser feito com a mediação do diálogo entre a autoridade que planeja, as direções das escolas, as comunidades escolares, os profissionais da educação. Portanto, amanhã, nesta reunião que foi arrancada aqui hoje em plenário, com o secretário de Educação, eu acho que nós não devemos mais pedir nada, presidente Marcos Vinícius. Devemos mais pedir nada. Devemos exigir, né, com a nossa autoridade de representantes da população do Estado do Rio de Janeiro, que está em questão, não é uma disputa partidária, não é uma disputa ideológica, não é uma disputa entre oposição e governo, é um bom senso que precisa estabelecer, que não se pode planejar fechamento de escolas sem que se criem alternativas, mas ainda sem que se abra um diálogo com as comunidades escolares afetadas. E mais, não adianta dizer, mas vai ser atendido ali, um pouco mais longe, mas dá para ir. E a questão da segurança pública, e da mobilidade urbana, e o transporte? Isso foi levado em conta, doutor Julianelli? Essas não são variáveis educacionais, reconheço, mas tem que ser levadas em conta, na hora em que a Secretaria pretende, eventualmente, reduzir uma oferta aqui e substituí-la em outro lugar. Em Niterói, quero me solidarizar, estive no EPIC pessoalmente, participando do debate com os profissionais da educação e com a comunidade escolar, também me solidarizar com a comunidade da Souza Soares, em Vaza das Moças, no Cala Boca, na Maria Portugal, ali na BR, perto da entrada do Caramujo, em todo o Estado do Rio de Janeiro, saltitam, espocam situações, né? E acabei de receber agora um WhatsApp de uma comunidade escolar de São João de Meriti, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em toda parte, na atividade, como diz aqui Luiz Martins. Portanto, está dando errado, está dando água, e é preciso ter humildade e bom senso para rever algo que funciona mal, está produzindo um efeito deletério, nocivo para a educação do Estado, já tão penalizada, já tão sofrida, já tão abandonada, já tão desprovida de investimentos, os profissionais da educação submetidos a todo tipo de judiação. Portanto, eu quero aqui dizer da nossa firmeza em amanhã, não vou mais solicitar como eu fiz. Fiz uma solicitação, apelando para o bom senso do secretário de sua equipe. Amanhã nós temos, Julianelli, que exigir do secretário que interrompa esse processo, dialogue com as escolas e refaça esse planejamento com a opinião, com a participação, com o protagonismo dos profissionais da educação, das direções das escolas e das comunidades escolares. E por último, senhor presidente, queria também me manifestar de novo, que eu fiz ontem do microfone de aparte. A democracia representativa, no mundo inteiro, não é apenas no Brasil, vive um péssimo momento. Está em situação decrépita. E colabora para isso, contribui para isso, situações como a que vivemos ontem no Parlamento Fluminense, aqui neste plenário, Barbosa Lima Sobrinho. Ninguém na sociedade vai entender, porque isto não é inteligível, que uma matéria tenha sido amplamente rejeitada. Nós éramos 59 deputados no momento da votação. Acho que depois chegamos a ter 61 em plenário. Mas quando votamos a matéria, tenho quase certeza que éramos 59. Mas tenho absoluta certeza que fomos 43, que eles estão citados aqui no Diário Oficial, 43 que votaram contrariamente ao projeto assim destacado no momento final da votação. Ou seja, em todo o projeto, depois que fizemos a discussão e a votação de cada tópico. Foram 8 tópicos. Quando o presidente da sessão colocou em votação o projeto assim destacado, 43 deputados votaram contrariamente. Ora, não é uma questão nem política nem partidária, é da mera aritmética e do bom senso. Se éramos 59 e 43 se pronunciaram, e está aqui no Diário Oficial da LERJ, portanto, eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade da nossa relação com a sociedade, dando mais transparência, mais clareza a tudo que a gente faz aqui. E mais, presidente, Vossa Excelência é um deputado que está mais tempo do que eu aqui, e sabe disso melhor do que eu. O voto é a principal prerrogativa do parlamentar. Aqui a gente
faz reunião em comissões, faz a parte, discursa, como estou fazendo agora, emenda projetos, tudo isso é muito importante. Mas nada é mais importante, como prerrogativa parlamentar, do que o voto livre e consciente de cada deputado, de cada deputada. E ontem, isto ficou maculado. Eu até entendo, quero aqui fazer essa digressão, reconheço que o presidente da sessão ontem se pautou num acordo feito no Colégio de Líderes, pelo qual nós havíamos combinado que os deputados não destacariam nenhuma emenda e nem se pediria votação nominal. Acontece que a realidade desabou sobre nós aqui no plenário. A realidade precisa prevalecer. Que os atos oficiais da Assembleia, a transmissão pela TV Alerj, todos os registros mostram, a imprensa cobrindo a sessão, todo mundo viu que a ampla maioria dos deputados rejeitou a matéria de aumento da alíquota do ICMS. E o resultado não pode ser outro, senão a rejeição da matéria. Portanto, eu quero aqui ponderar, de maneira muito tranquila, firme, mas tranquila, eu acho que é preciso que esta matéria seja, pelo menos, que sejam chamados os trabalhos à ordem, como se diz em linguagem parlamentar, e esta matéria seja recolocada na ordem do dia, para que os deputados e deputadas votem nominalmente, e cada um se posiciona, como for de sua livre consciência, e defende seus argumentos depois na declaração de voto. O que não pode é aumentar a distância entre o parlamento e a sociedade, e isto que aconteceu aqui contribui. Nós somos representantes, e o Instituto da Representação se fortalece quanto mais sintonizados e próximos estivermos da base que nós representamos, que nos trouxe até aqui. E saber do nosso voto, e mais do que isso, ter os placares das votações respeitados, é fundamental para a própria imagem do parlamento. É bom para a sociedade e é bom para o parlamento. Que revejamos essa decisão, recoloquemos a matéria em plenário, que nós expressemos o voto conforme for o placar da votação, seja de um lado, seja de outro. O importante é que a realidade prevaleça sobre qualquer acordo. Muito obrigado.